Visualizando, Marcelo? Não está aparecendo. Vou ter que voltar ali de novo, só um minutinho. E agora sim? Não, ainda não. Né? Peraí, carregando agora. Aí, perfeito. Maravilha. Bom, então, dando sequência, então, os três desafios principais da aprendizagem através do jogo, segundo o Hilton Carlos Santana, né? Então, primeiro item, compreender o caráter sistêmico do jogo. Item 2, desenvolver uma expertise tática e técnico, né, de conhecimento, né? E como item 3, fundamentais, né, criar e gerir esses diferentes tipos de jogos, são criar e gerir jogos que ensinem futsal. Dando sequência aqui, então, o ponto fundamental é conseguir, né, então, no primeiro momento, discernir o que é jogo desportivo coletivo, né, de aprendizagens descontextualizadas, né? Então, o que a gente aprende através do ensino da aprendizagem, né, dentro de uma situação de chamaria mais de teoria tecnicista, então é que a gente vai pensar em primeiro aprender a jogar, né, os fundamentos básicos do jogo, dividir o jogo em várias partezinhas, e aí a partir daquela aprendizagem compartimentada, né, na hora do jogo a gente junta tudo isso numa grande salada de fruta e a pessoa teria que dar conta das habilidades de jogo, né. Nesse pensamento desafio como forma de ensinar através do jogo, né, é importante, em primeiro lugar, que o pedagogo do esporte possa entender o que é um jogo de futsal, né? O jogo de futsal é um jogo desportivo coletivo, como os outros, como o handball, como o basquetebol. Ele é um todo complexo, né? E tem várias inter-relações acontecendo sistematicamente, né? Se a gente fosse fazer um exemplo do treinamento tecnicista, vou pegar a bola, vou passar entre os conezinhos, vou finalizar no gol no momento que eu quiser, do jeito que eu quiser, eu vou ter o desafio de desenvolvimento de habilidades motoras muito específicas, né? Passar por um cone pela direita, depois pela esquerda, que no As jogo... situações, as Pode situações falar, Marcelo. tecnicistas praticamente elas não acontecem no jogo, né? Não acontecem, a técnica do jogo é uma exigência, indiscutivelmente, mas a Sim, forma de desenvolver ela é que a gente está questionando aqui, né? Porque exato. aquela passagem, lá, digamos, temos 3 conezinhos ali, Marcelo, aquela passagem em zigue-zague ali, na primeiro zigue-zague que eu fiz para a direita, o cara já me fechou o lado esquerdo, eu não vou ter que ir para o lado esquerdo, eu vou ter que ir para a direita de novo, ou fazer uma outra situação, ou passar a bola, né? Então, foge muito da realidade. E é o que o torcedor está dizendo, né? Que o jogo desportivo coletivo ele tem características que devem ser em primeiro lugar entendidas, né? Então que ele não prevê soluções, né? Mas problemas e mais problemas para serem resolvidos, porque num jogo de futsal é o que a gente mais faz é isso, né? Quando a gente estava trabalhando lá o ano passado, Marcelo, no adulto, a ideia da gente poder desenvolver aquele série de treinamentos que a gente fazia com o grupo de jogos tracionados, jogos condicionados, mini-jogos, é porque a gente tinha um grupo também de atletas, muitos deles sem grande base, né, de desenvolvimento, né, de aprendizagem, e a partir daí que a gente gostaria, em primeiro lugar, que eles pudessem desenvolver essa base de resolver problemas, né? Eles estavam muito acostumados à situação muito sistemática de aprendizagem, né? E acredito que a gente, com o tempo, conseguiu ter uma certa evolução de resolução de problemas a partir daquela metodologia. Sim. Ao mesmo tempo, né, reforçando, né, que o jogo esportivo coletivo ele é um todo indissociável, né, e que as propriedades surgem a partir das relações entre as partes. A relação entre o ataque contra a defesa, a relação da defesa que roubou a bola do ataque virou a defesa se transforma numa transição de defesa para o ataque e automaticamente quem estava atacando se transformou numa transição de ataque para defesa, né? Em contrapartida, se eu inicio numa situação de defesa, eu estou marcando o ataque na saída de bola, naquele momento eu sou defesa, mas no momento que eu conseguir recuperar a bola, que seja no setor mais adiante do campo, eu estou desenvolvendo uma transição de ataque, ou seja, um contra-ataque. Então as coisas elas estão sempre interligadas, o jogo uma única coisa acontecendo com muitos fatores sendo desenvolvidos.
Então, a primeira coisa que o Wilton Santana está nos dizendo aqui é que a gente tem que entender o que é um jogo desportivo coletivo. No momento que tu entende claramente que é um jogo desportivo coletivo, tu passa a ter uma visão mais geral, mais apropriada para poder depois pensar no desenvolvimento de uma metodologia que possa desenvolver essas habilidades. Me diz uma coisa, Marcelo, é isso para ti, quando tu entrou na faculdade ou quando tu começou a dar aula de futsal, já fazia parte do teu pensamento sobre desenvolvimento de aprendizagem ou num momento inicial tu tinha uma ideia mais tecnicista mesmo de aprendizagem? Como é que foi essa transição para ti ou está sendo? Não, era bem tecnicista, bem no começo, sim. Até há pouco tempo eu estava relembrando as aulas, mais com o Márcio, no Rola Bola, né? Que tem o lado bom e tem o lado ruim, né? Mas, claro, sim, por exemplo, não estou falando mal nem nada só estou contando a minha experiência, Adriano. Perfeito. Por exemplo, em Bola Rede eu tive uma graduação para iniciar a ter uma turma minha, para eu começar a dar aula e, enfim, vários conhecimentos foram adquiridos antes de chegar esse momento, né? Lá não, por exemplo, um mês depois que comecei a trabalhar, bom, agora é tua aula. Eu cheguei um dia, eu não imaginava, cheguei num dia, não tinha nada pronto na cabeça, aí o Marcelo, cara, eu vou ter que sair agora, e aí já começa a assumir a aula, daqui a pouco... E aí então, o que que eu peguei? E aí veio todo o meu histórico de jogar futsal. Então, as minhas primeiras aulas, por um bom tempo lá, foram bem tecnicistas. E aí eu tava até lembrando a diferença que era, a diferença de aula, né? Porque, como tu disse, é algo empírico, é muito fácil chegar lá e botar conezinho, né? E aí começa a comparar as aulas, a motivação dos alunos, né? A questão de motivação deles. Chega um momento durante o treinamento, eles já estão de saco cheio, com a mão na cintura, aquela fila chata, né? Com a mão na cintura, já começa a provocar o colega da frente, o colega de trás, aí tu acaba já perdendo a aula, né? Fica já uma aula mais legal, acaba a motivação. Mas o começo foi bem tecnicista, sim. Não, e a tua experiência ela é semelhante à minha, porque eu também inicio no Rola Bola, aprendi muito no Rola Bola, só que, claro, sim, alguns anos bem antes, né, Marcelo, lá em setembro de 91, já faz algum tempo, mas uma situação muito semelhante que tu está me dizendo agora, onde eu chego no primeiro dia lá, buscando estágio, estava acho que no primeiro ou segundo semestre, e a mesma coisa, o responsável da escola que coordenava aquele espaço, também, ele me dá um primeiro momento junto, acho que era no segundo dia eu já estava dando aula já, né? E que, por um lado, isso é desafiante, isso ao mesmo tempo te motiva, tu se sente valorizado, mas a gente também passa uma série de situações que a gente ainda não está preparado para lidar, muitas vezes, né? Exatamente. Principalmente Pode falar. É que quando a gente inicia algo que tu não tem muito conhecimento, que tu não tem argumentos, não tem informação, fica difícil, fica complicado. Aí tu usa a criatividade, ou tu usa o que tu tem de experiência, né? Por exemplo, a minha vivência com o futebol foi muito mais de campo, né? O futsal na minha vida foi mais um lazer, jogar com os amigos, campeonatinhos de fim de semana. Mas o que digamos, que eu levava mais a sério era o futebol de campo. Então eu tentei adaptar o que eu tinha de conhecimento de futebol de campo dentro do futsal, né? E aí foi onde eu consegui me virar. E ontem, por exemplo, eu fiz uma publicação no Face, ali, não sei se tu observou, eu fiz a do vídeo, mas eu também, mas na do vídeo tinha uma fala em cima, uma descrição em cima, em que aqueles vídeos eram direcionados aos pais, para os pais poderem perceber o quanto o comportamento deles influencia ou numa participação satisfatória, uma satisfação alegre dos seus filhos, ou, contrapartida, a criança não se sentir mais motivada em participar, se sentir pressionada e largar. Mas eu também coloquei uma situação de reforçar para os professores que dão aula para crianças, né? Eles não devem apenas se vestir de professores e sair para dar aula, né? Existe uma necessidade de um conhecimento muito amplo sobre pedagogia e psicologia do esporte que te municia de uma série de ferramentas que, indiscutivelmente, elas qualificam demais aquele momento da aula para as crianças, seja de uma visão de percepção de como ensinar, seja uma percepção de como qualificar as relações entre eles, em como perceber que uma criança precisa de um acolhimento, né? Como no nosso último encontro ali, o Francisco percebeu muito bem, alguma criança com necessidade educativa especial, ou uma criança que não está se sentindo ambientada, e o professor poder fazer intervenção, né?
essa visão mais macro, ela passa sim por uma situação empírica de vivenciar, da aula, tá ali, mas ela passa muito pelo conhecimento, né? Não consigo vislumbrar hoje um profissional que vai trabalhar com crianças no nível de exigência que temos hoje, né? Que não tem um mínimo de conhecimento para poder qualificar o seu espaço, né? Eu ainda no meu tempo de jogar, eu ainda tive sorte, que eu tive professores mais humanos, digamos assim, né? Não tanto com o conhecimento que a gente tem hoje em dia, até porque era limitado na época, mas eu não cheguei a ter aquele professor que xingava, botava o dedo na cara, falava palavrão, não cheguei a ter essa situação, essa experiência. Então, até por isso, como experiência que eu tive, eu comecei a passar para os alunos, ser mais humano, né? Aí entender a situação que aconteceu com o aluno, de erro, ir lá e conversar e tentar Isso resolver a aí. situação da melhor maneira, né? Mas os teus professores foram professores já eram professores mesmo de educação física nas tuas escolas? Tu vivenciou? Tive, sim, até É. fora, nas escolinhas. Eu tive poucos professores que não tinham nada a ver com a área, assim, foram poucos, sabe? Era e eu notava a diferença também, não dava para notar, mas a minha experiência foi mais com os professores mesmo de educação física. Já a minha geração já é a minha É, geração ali pegou a década de 80. Muitos dos meus professores não eram professores, eram aqueles abnegados, o pai de um, o tio do outro, foi o aquele. boom, né? Essa época É, foi o boom, né? Todo mundo sabia da aula de futebol, todo mundo. sim. As escolinhas elas só vão começar a ter um processo pedagógico, levando em conta a pedagogia do esporte, e na década de 90 começa a aparecer alguma coisa mais estruturada. O próprio rola-bola, ele é talvez uma das escolas mais antigas de Porto Alegre hoje, e ele está com 30 anos, de 90, né? Então tem toda a década de 80 ali, né? As escolinhas que eu me recordo, a escolinha do Renato Cogo, mas eu não tenho absoluta certeza se Renato Cogo ele tinha sido um jogador do Grêmio na década de 70, eu não tenho absoluta certeza se ele era professor realmente. Talvez fosse, mas eu não tenho essa informação. Mas é a escola que eu me recordo mais antiga daquela época. Tinha a escola do Braulio, que foi um jogador do Inter da década de 70 também, a escolinha Garoto de Ouro, mas as escolinhas era tudo nesse nível, assim, né? O rola-bola, Eu, pode falar. eu no início dos anos 2000 ali, eu tive aquela experiência parecida, que foi que quando o Inter criou aquele Genoma Colorado, né? Ah, perfeita. Então, em cada município ia ter uma seleção do Genoma Colorado, e aí eu fiz o teste, passei, e aí quando entrei no time, no grupo, tinha uns 30 meninos, que era o time, era o grupo principal do Genoma aqui de Viamão. Aí sim, aí eu fui os abnegados. Era aí o jogador do Inter, o jogador que jogava gauchão, rodou o gauchão todo. E aí tu notava uma diferença, sabe? Grotesca, assim, de... Tanto que é que no fim o projeto aqui em Viamão não durou uns 2, 3 meses e acabou. E aí depois reiniciaram mais uns 2 anos à frente. Acho que aí com É, professores. Aí eu já não fiz parte, mas foi bem... Dava pra ver que era bem limitado, né? O aprendizado. Era tudo que eles aprenderam no campo, né? Jogando sim. futebol. Aprendizagem empírica, sem conhecimento, a gente não consegue Exatamente. fazer uma transferência direta, porque cada etapa do desenvolvimento das crianças ou dos jovens ele é diferente, ele tem necessidades diferentes, né? É. Então, de repente, para um ou dois funciona, mas para um grupo significativo de outras crianças, jovens não vai atingir. Né? Eu ainda tive Bom, sorte que eu era volante, o cara era volante também, ele gostava de volante e ele me abraçou. Até não, não fui muito xingado na época, mas eu via, com os outros era mais diferente, sabe? eu imagino, meu Deus. Então, seguindo aqui. Então, ainda como referencial, então a primeira orientação para poder lidar com a metodologia do jogo é entender, desculpa, a metodologia do jogo, ensinando futsal, é primeiro entender que o futsal ele tem uma base dentro dos jogos desportivos coletivos e que esses jogos têm uma característica de uma grande complexidade e entender isso é um primeiro passo fundamental para começar a pensar em estruturar uma metodologia que possa qualificar a aprendizagem. Né? Aqui o Armândio Graça, que é um doutor em pedagogia do esporte da Universidade de Porto, né, em 2013 faz uma colocação, né, justificando um pouco o porquê, né, na segunda visão dele, o porquê que os professores, então, eles ainda com o advento da metodologia ativa, né, implementada pelo Cláudio Bayer, né, implementada pelo João Batista Freire, né, Alcides Scaglia, a metodologia do jogo de rua, né, e outros Sim. tantos profissionais que a gente tem, essa é uma colocação dele nos dizendo o porquê que muitas vezes o professor, mesmo tendo esse amplo conhecimento disponível,
ele não dispõe dele, ele coloca, né? Muitos professores, desconhecendo ou não sendo capazes de fazer uso das ferramentas necessárias para interpretar o que se passa no jogo, refugiam-se nas técnicas isoladas, onde podem marcar o andamento da aula e sentir que estão ensinando, né? Então, quando eu não conheço a complexidade do jogo de futsal, que não é fácil, que nem a gente colocou nos nossos outros encontros, quanto mais a gente estuda de futsal, mais a gente vê que a gente sabe pouco de futsal, não é que não sabe nada. Quanto mais tu estuda, mais tu vê que tu sabe pouco, tem sempre necessidade de estudar mais, né? A gente passou esses últimos 3 anos fazendo cursos, ministrando seminários, trocando com vocês, professores, né? A gente pôde vivenciar o curso lá do Wilton Santana, do Felipe Sá, do Daniel Magalhães, do Rogério Voser, do Marquinho Xavier, e tantos outros que a gente vivenciou, e mesmo assim a gente vai continuar estudando e vai ver que tem um complexo de aprendizagens muito grandes ainda, uma lacuna de aprendizagem a serem desenvolvidas, né? E aí é o que o Armando Graça fala aqui, né? Que se esse profissional, né, ele acaba não conhecendo, não sabendo utilizar essas ferramentas, ele volta ali para o trabalhinho do conezinho, ele volta para o trabalhinho de tocar a bola para o professor devolve, chuta em gol, porque ele se sente seguro, né? E como no senso comum, né? Acredito que ainda falta maior cuidado em fazer com que essas informações científicas elas cheguem no grande grupo, nas famílias, né, que assistem aos treinamentos. Muitas vezes uma família acha que o professor está desenvolvendo um jogo ali, importantíssimo de aprendizagem, um mini-jogo, acha que, esse professor está brincando com o meu filho, não está ensinando nada. E aquele que está lá passando com o conezinho ali, e chutando em gol, esse sim ensina futsal, né? Quando a gente sabe que é o oposto, né? Cientificamente comprovado, é uma situação oposta, né? Não só cientificamente, como qualquer professor que fizer um trabalho sério em relação a ensinar futsal através do jogo, a observação de evolução dos alunos é muito diferente, né? E essa foto aqui que a gente tem, que foi colocada aqui, dá fica muito claro, como tu mesmo te colocaste lá quando tu disse que iniciou lá nas primeiras vivências, né? Uma fila lá, que deve ter uns 10 caras lá na fila, uma menina realizando um exercício, o quarto da fila já está de costas olhando para lá, o outro já se abaixou, o último da fila está com a mão na cabeça, que já está prevendo que vai demorar muito tempo para ele executar o exercício, quando eles poderiam estar fazendo essa mesma atividade, né? Nesse tempo que está se perdendo aqui, na verdade, poderiam estar todos trabalhando simultaneamente através de um jogo, né? Então, eu acho que eu concordo com a Armando Graça quando ele coloca, né, que muitas vezes essa metodologia não é implementada por falta de conhecimento. Não sei qual a tua opinião, Marcelo, sobre isso. Não, eu concordo, como tudo aqui no Brasil é difícil da formação chegar, e quando ela chega muitas vezes de uma maneira errada, retorcida, né? É meio complicado, mas eu até vou falar uma experiência que eu tive, que foi exatamente isso. Logo que eu comecei a dar aula no Rola Bola, eu peguei aquela fase no Bola na Rede que a gente fazia mais atividades coletivas, né? Que era tudo cooperativo, era um momento diferente da iniciação dos estudos no Bola na Rede, né? Perfeito. E aí eu pegava, o que eu fazia? Então, e também eu peguei uma época que era o Barcelona fazia sucesso, com aquele toque, mini jogo passando a bola, toque-toque, né? Sim, manutenção de poste de bola. Sim. Tic-tac e tal. E aí, dentro disso também tinha vários cursos que estavam surgindo na época na PUC, enfim. E aí eu também comecei a pesquisar o que seria o tal do mini-jogo, para que servia, né? Então eu aliei ao que eu aprendia lá no Bola na Rede e com essas pesquisas que eu fazia, questões de mini-jogo, questões de para que servia, como fazia, como que eu podia adaptar para o futsal, né? E aí que eu fui mudando um pouco as minhas aulas que eu dava no Rola Bola, né? Mas eu acho que é isso, porque a informação também é que falta o incentivo desde o princípio do aluno no colégio da pesquisa, né? Verdade. O brasileiro não está acostumado a pesquisar, né? Ele é tudo pronto. O professor vai lá, bota no quadro, ele só responde ou copia e deu, é isso, né? E se tivesse esse incentivo lá no começo, acho que a gente nem estaria discutindo essa situação da informação. É verdade, eu concordo contigo, estaria num outro nível de discussão, né, de evolução. E principalmente o professor, nós que trabalhamos com futsal, acho que seria muito mais valorizado, né?
E agora, Então, essa tua experiência, tu coloca, assim, de interligar esses diferentes conhecimentos, me trouxe um texto, estava lendo no doutorado, de um autor, o nome, quando dele, não me lembro o sobrenome dele, me gravou, que era o Novo, que é um português, doutor na área da história da ciência. E aí ele estava colocando ali, né, a definição de inteligência, que inteligência, ela é exato. uma situação de interligação, a inteligência se desenvolve através de um processo de interligação dos conhecimentos. No momento que tu consegue fazer interligações, como tu coloca muito bem agora, ó, interliguei um conhecimento bom na rede, um conhecimento empírico que eu já tinha, conhecimento cheio do rola, bom, isso é desenvolver a inteligência, interligar conhecimentos, né? Então, esse exercício é que ele é fundamental. Se simplesmente tu recebesse de uma determinada escola um conhecimento e ficasse só naquele conhecimento, o nível de desenvolvimento da inteligência ele fica muito limitado, porque a inteligência se desenvolve através das interligações de conhecimentos, né? Então, E eu até lembro das primeiras atividades, foi onde que eu descobri, né, que o bobinho não era só o bobinho. sim, perfeito. Aí foi onde que até hoje eu gosto muito de usar o bobinho, né? O bobinho tu pode fazer vários jogos, mini Ele jogos te com dá o muito bobinho, recurso, é verdade, ele te dá muito muitos recurso, recursos. com objetivos diferentes, com estratégias diferentes. Tu consegue aí evoluir o aluno ali no futsal, né? É E aí foi verdade. onde que eu comecei a mudar um pouco a temática das aulas, né? Não ficar ali passando a bola, tecnicista, coisa e tal. E aí eu usei muito bobinho, né? De várias formas. Então, o autor continua, o Ailton Senna continua reforçando, né, que o jogo, então, não é uma soma das partes, então o jogo não é pegar o passe, depois pegar o chute, depois pegar o drible, depois pegar a finta e juntar tudo, né? Ele é uma interação entre as partes, né? As demandas táticas e técnicas ocorrem simultaneamente, né? Então, a gente vê volta e meia, num conhecimento empírico que vem da televisão ali, os comentaristas, ele está com um problema técnico, isso não é um problema tático. Não, esse é um problema tático, não é um problema técnico. Não, a tática e a técnica estão interligadas. Não existe nenhum gesto técnico do jogo que não tenha uma intenção tática, né? Não existe isso. Eu vou simplesmente dar um passe desconectado com alguma intenção no jogo. Não tem. Eu sempre vou dar um passe, vou tirar uma bola para fora, vou chutar em gol, sempre Exato. usando uma técnica dentro de uma situação tática. Eu tenho que ter um objetivo, senão fica totalmente fora do contexto. É aquela bola que às vezes a gente fazia lá no time para o nosso quinto, sexto ano. A bola vinha, daqui a pouco o cara estava sozinho, dava um bico para fora. Aí a gente ia lá conversar, cara, qual é a tua intenção nessa situação agora? Professor, a bola veio, eu chutei. Mas tinha alguém te marcando? Não. Daria para dominar a bola e progredir com ela para desenvolver um ataque? Daria, então vamos pensar sobre isso. Então não pode ter uma situação uma ação de jogo totalmente descontextualizada da partida, né? É a diferença do jogo de alto nível para um jogo de cadeira, né? Uma Sim. cadeira normal, né? E essa diferencia, exatamente. E aqui o Taleb, né, ele vai fazer uma colocação aqui que vai, mais do que nunca, falar um pouquinho. Acho que esse autor está muito mais ligado à filosofia e à história da ciência do que propriamente na área do esporte, mas ele está trazendo uma situação que vem lá da ciência, dos paradigmas da ciência tradicional, né, em que aprender seria utilizar os recursos da matemática, da física, e conhecer seria compartimentar, separar para depois juntar, né? Então ele vai nos dizer que é muito difícil perceber os fenômenos, né, como as coisas funcionam, observando as partes isoladas, né, que era o que René Descartes, né, com o dualismo cartesiano está nos trazendo, né, os próprios autores empíricos, né, o Francis Bacon, né, Bacon. Então, numa situação de conhecer através da divisão das partes do fenômeno, né? E o Taleb diz que não, que a gente isso fica muito difícil de conhecer o fenômeno se a gente dividir ele. A gente vai conhecer melhor se a gente trabalhar dentro de uma complexidade, dentro de todos, simultaneamente, né? Todos os aspectos que envolvem a situação. Então, no futsal, eu vou desenvolver simultaneamente a minha parte tomada de decisão, cognição, a minha parte técnica, a minha parte tática, a minha parte emocional, a parte física, tudo simultaneamente, né? Então não vai ter um treinamento isolado para cada situação. Então essa seria então basicamente, Marcelo, o primeiro item
do desafio de compreensão, né, do caráter sistêmico, então, do caráter, então, do desafio lá do início, a pergunta inicial, né, quais seriam os desafios, né, para esse professor aprender, ensinar através do jogo. Então, o primeiro é esse, entender, né, e compreender o caráter sistêmico do jogo. Já no segundo item, aí, a partir do momento que eu compreendo que o jogo, então, ele tem um caráter sistêmico, eu tenho que entender esse jogo, eu tenho que entender, ele tá bem colocado ali, ó, eu tenho que entender a estrutura, então, como esse jogo se estrutura, né? 2, eu tenho que saber como é que esse jogo funciona, né? E 3, eu preciso saber as atitudes que esses jogadores precisam tomar durante a partida, né? E não uma situação robotizada ao fazer isso, fazer aquilo. A criança tem que perceber que atitude ele tem que tomar, e esses 3 itens eles têm que estar contemplados na lógica do treino. Então, a lógica do jogo, a lógica do treino, tem que estar ligada com a lógica didática, né? O que é o jogo se transforma na lógica de treinamento. Então, a lógica interna do jogo, o que seria essa lógica interna? É definida por aquilo que o futsal reúne de mais particular, é a identidade do jogo, né? Conhecer se trata um passo essencial. É a partir da lógica do jogo se deriva a conceber a lógica didática do ensino. Quem conhece a lógica do jogo, ou seja, como o jogo funciona e como o jogo se estrutura, consegue pensar melhor para elaborar situações de aprendizagem mais parecidas com o jogo que se pretende ensinar. Então, eu tenho que saber que o jogo é um item fundamental de uma complexidade. A partir do momento que eu entendo que ele é uma complexidade, eu tenho que entender como é que é a lógica interna dele. Bom, a lógica interna dele vai nos dizer que, mais do que nunca, ele tem uma lógica estrutural. Então, esse jogo tem uma estrutura. E essa estrutura, né, ela é dividida em 6 itens, né? E aí nós vamos utilizar como referência o pedagogo do esporte Cláudio Baillet, que é um francês, né, que desenvolveu, foi o primeiro a desenvolver, através da obra, o ensino dos jogos esportivos, né, onde ele vai, então, começar a fazer um questionamento sobre o ensino através de situações tecnicistas e vai utilizar, então, como referência, primeiro, classificar a estrutura do jogo de futsal. Então, o jogo de futsal, em primeiro lugar, ele desenvolve 6 elementos que são comuns para os jogos esportivos coletivos. Então, ele tem uma bola, né? E acho, Marcelo, que a gente poderia começar a pensar em colocar essa estrutura de conhecimento do jogo, do futsal aqui, a parte estrutural, não só para os nossos professores, como para as crianças, né? Por exemplo, a bola, né? A gente fazer as crianças refletirem, como coloca muito bem Bayer, que a bola ela é o fator fundamental de troca entre os alunos, né? Ele é o referencial para o jogador poder entrar em contato com os demais. Ele é o objeto para que a gente possa trocar situações de interação e de objetivo entre os jogadores, né? Então, não só, o que o jogo contém? O jogo contém uma bola, tá, mas qual a função da bola no jogo quando o nosso time está com a bola? É a forma que a gente tem de se comunicar, de trabalhar em equipe. Qual é a nossa posição quando a bola está com o adversário? Bom, a bola está com o adversário, é uma hora da gente juntos, organizadamente, tentar evitar que esse adversário prossiga com a bola, tentar tirar a bola do adversário, né? Tentar evitar que ele faça uma finalização no nosso gol, né? Então, acredito que no processo de conhecimento do jogo, que segundo Júlio Garganta, ele é fundamental para aprender a praticar o jogo, quanto Júlio Garganta, né, que é um pedagogo da Universidade de Porto, né, uma das referências importantes, ele diz, quanto mais o aluno, quanto mais o atleta conhece do jogo, melhor ele executa o jogo, ele pratica, ele resolve problemas melhores durante o jogo. Então, a sugestão aqui, Marcelo, é que a gente possa pensar nesses 6 itens aqui, numa situação de também, claro, numa outra leitura, com outros termos, fazer com que as crianças percebam esses itens que a gente está falando aqui. Perfeito. Ó. O espaço de jogo, né? Então, saber perceber esses espaços, né? Então, quais são os espaços? A gente deve se aglomerar para evitar
que o adversário ataque, a gente deve se distribuir para tentar evitar que o jogador que está com a bola progrida e outros jogadores acompanhem os jogadores que estão se deslocando sem bola, para a gente poder fazer uma progressão em direção ao gol adversário. A gente tem que estar todos juntos, a gente tem que estar alguns juntos, outros em largura, outros em profundidade, né? Então, são questionamentos para que a criança possa construir as imagens mentais dela e possa perceber o espaço de jogo. Então, no momento que o Marquinhos Xavier trabalha muito com isso, né? De ocupação de espaços na quadra, né? Ele divide a quadra em quatro passos, né? Então, quando alguém penetra no espaço do outro, o outro, como ele diz, gentilmente cede aquele espaço para o colega, porque no momento que eu invadi um setor do meu colega, ele saindo para outro setor, ele me liberou um setor para atacar, mas no momento que ele liberou aquele setor, ele foi para outro, onde me deu a opção de poder dar um passe para ele ou fazer uma combinação de jogadas, né? Então, o Marquinhos Xavier é uma referência importante nesse processo de entender os espaços de quadra, né? Outra coisa importante que parece uma coisa tão básica, né? Mas que às vezes nossa falta de pedagogia de ensino, a gente esquece das crianças têm que entender desde cedo que a gente tem num jogo de jogo desportivo coletivo, no futsal, uma meta para atacar e uma meta para defender. Não é só atacar. Eu não vou citar nomes aqui de alguns alunos nossos, mas ou de outras escolas, mas eu canso às vezes de estar treinando com as crianças e ver crianças que fazem ações apenas de ataque, né? Ou seja, elas vão, tem muito claro que tem a meta de ataque, a coisa mais legal, mais divertida, mas quando o time perde a bola, ela não tem a consciência, muitas vezes, e a disposição de fazer uma coisa que é tão fundamental quanto atacar, que é proteger a sua meta, né? Quantas vezes nós temos que parar o treino, chamar, ô fulano, acabou a jogada, tava todo mundo já no campo de ataque do time adversário, tentando evitar, e tu ficou na frente. Ah, professor, mas eu fiquei aqui esperando a bola para se recuperassem, eu poderia receber ela aqui sozinho, assim, mas tu ficou e ficamos com inferioridade numérica no ataque, foi 4-3, tu ficou aqui na frente. A possibilidade de alguém roubar a bola e lançar para ti pode até existir, a lógica não está totalmente fora do contexto, mas a chance de a gente tomar o gol é muito maior atacando 4 crianças contra 3, né? Então, essas situações de racionalização com as crianças, elas são fundamentais. E aí, se a gente der um contraponto, da gente poder entender que a diferença entre um pedagogo dando essa orientação e uma pessoa que não tem conhecimento, ela é muito clara. Eu me recordo, aí eu vou voltar aos meus primórdios de jogando futsal. No nossa intervenção no Bola na Rede, Marcelo, a gente faria um chamamento para a criança, traria o processo de reflexão do que a gente falou agora, olha, está atacando 4-3, o jogo necessita um movimento contínuo de ataque e defesa para poder desenvolver as conexões cerebrais de conhecimento dela. Lá na minha época, lá, o cara que não voltava saía do jogo. Ah, tu não voltou, pode sair, né? A gente não podia ter a situação de compreender por um conhecimento, mas compreendia numa situação comportamentalista de, ó, se eu não voltar, eu vou sair do time. Né? Eu não sei se tu vivenciou alguma coisa semelhante num processo de aprendizagem como esse. Nunca aconteceu comigo, mas eu já vivenciei, sim. Nós treinando, até na época que eu guri bom de bola, né? Uhum. E aí nós treinando para jogar, o atacante, principalmente o atacante, que errava um gol, saía do jogo. Isso gol, mesmo. saía do jogo. Errou gol, chute, errou um passe, que era mais aí chegava a mim, que era mais a defesa, né? Errava um passe, tá desligado, não tá prestando atenção no jogo, pode sair, vai lá tomar uma água, depois tu volta. Depois... isso aí eu já vivenciei, né? Eu acredito que, claro, o grande nome da teoria psicológica comportamentalista é o Skinner, né? Mas eu acredito que quando a gente estudou ali na psicologia do esporte, a psicologia do esporte comportamentalista, mesmo ali, né, onde eles desenvolvem, olha, as situações positivas devem ser reforçadas, porque sempre que um comportamento positivo é reforçado, ele tem a possibilidade da criança querer receber o elogio novamente e poder, então, desenvolver, né, numa situação positiva. Para o negativo, quando a gente lê o livro do Weinberger e do Gold, que são 2 psicólogos do esporte ali deles, né, Psicologia do Esporte, o livro Psicologia do Esporte, a gente vai ver que mesmo no estímulo negativo, que seria
uma exclusão do cara da participação, ou mesmo como tu colocaste ali, né, não estava jogando bem, sai do jogo, ou não voltou para marcar, sai, né, mesmo nessa situação colocada numa situação comportamentalista, né, de sofrer uma sanção negativa, para pensar, bom, não vou fazer mais, porque senão vai acontecer comigo isso. Mesmo assim, no livro de Weinberg e Gordon, diz que isso tem que ser feito com cautela, com instrução, né? Não pode ser feito assim, porque senão fica muito mais uma situação de medo, uma situação de receio do que uma situação de aprendizagem, né? Exatamente. Até porque tu fica com o atleta, o aluno, ele fica com aquilo na cabeça. Bom, não posso errar porque eu vou parar de jogar, o cara me tirar do time, né? É verdade, né? E ele faz a coisa não mais uma situação espontânea, né? Mas uma situação quase que condicionada de fazer isso, né? Então, para não sofrer uma sanção, né? Então, acho que é importante, porque até mesmo quando a gente vê aquelas coisas, o Leão fazia muito, e outros técnicos, o Argel, acho que faz muito. O time tomou o gol, todo mundo já começa a fazer abdominal, mas isso vem... né? É verdade. Né? Isso vem da psicologia comportamentalista, né? Então, sempre que eu faço uma coisa correta, eu recebo alguma coisa positiva para reforçar aquele comportamento. Quando eu faço errado, eu recebo uma sanção negativa para eu não fazer de novo. Não posso, não vai acontecer isso, né? Então, mas, de novo, eu volto a reforçar que mesmo na instrução de reforço negativo do comportamento, Weinberg e Goldman deixam bem claro que isso tem que ser feito com muita sensibilidade, porque isso pode trazer consequências, como tu colocaste muito bem, uma ansiedade de comportamento. Isso realmente tu percebeste muito bem, Marcelo. É assim mesmo. Então, é a situação de estar pagando coisas, penitências ou coisas abdominais, exercícios, foi também com que fez com que muitas pessoas na aula de educação física deixassem de praticar atividade física por se sentir o tempo inteiro incapaz e tendo que estar sofrendo situações de exposição dentro da aula, né? Porque, tu errou. Normalmente, na educação física, tu encontra crianças e adolescentes, todos história prévia, né? E aquela criança que só faz educação física, aquele jovem, com certeza as habilidades dele não estão desenvolvidas e provavelmente, muito provavelmente, muitas vezes será ele que vai ficar pagando coisas ali, né? Isso não vai trazer uma situação muito positiva para o desenvolvimento psicológico, emocional e de autoconceito, né? Não sei se tu concorda com essa colocação. Não, eu concordo em pleno em tudo, porque exatamente, quando tu pega uma escolinha, tu vai pegar alunos de diversos níveis técnicos, né? E aí tu vai propor, que nem tinha prenda, né? Fazia prenda, tinha nas escolinhas, mas quando eu jogava tinha prenda, tu errava, tinha que pagar uma prenda. Cara, sempre eram os mesmos, né? Sim. Aí o cara, daqui a pouco, tu percebia que ele já não ia mais na aula, né? Sim, perfeito. E acabou, todo mundo perde com esse processo. O aluno não aprende, não desenvolve, o professor não ganha nada com isso, também não aprende nada com isso, né? É uma situação... E na época todo mundo achava engraçado, né? Todo mundo ria, né? Sim. É complicado. Então, assim, Marcelo, por hoje nós estamos chegando 3 horas, vamos finalizar o nosso encontro essa semana, né? Vamos parar, então, nós estamos ali no slide 33. A ideia é essa mesma, que a gente possa devagarinho. Na verdade, a gente já trabalhou com esses slides aqui, a gente está retomando eles para a gente possa dar uma sequência no nosso processo de reforço, e até o mais importante de tudo é essa interação entre a prática e a teoria, né? Não adianta a gente ficar lendo slide aqui e não ficar fazendo reflexões com o conhecimento do dia a dia, né? Isso vai ser fundamental, porque tenho certeza que quando a gente voltar a pensar nessas situações que a gente juntou prática e teoria, lá na nossa aula, provavelmente a gente vai lembrar disso e vai ter referenciais para poder cada vez mais trabalhar com mais segurança, principalmente para qualificar a pedagogia de ensino e a pedagogia de formação humana. Então, por isso que a gente está transitando muito aqui entre conhecimento pedagógico, de ensino do futsal, mas também estamos tendo a preocupação de estar o tempo inteiro pensando sobre esse conhecimento de formação humana. Tá ok, Marcelo? Perfeito, professor. E não, é importante porque a gente acaba esquecendo as informações, se não sim, ainda mais parado, né? É complicado. Vai ficando parado, vai deixando de tentar estudando sempre estar retomando. Mas, Marcelo, por hoje é isso aí, professor, te agradeço, mas vendo a tua presença aí, prof, semana que vem vamos de novo. Valeu, prof, até semana que vem, se cuidem por aí. Tá bom, um grande abraço aí, a Karen tá mandando um abraço para ti aí também. Abraço pra Karen, beijo, até a próxima. Valeu, professor, abração, até semana que vem. Tchau.